Despertando a Consciência, o nosso canal de estudos de saúde e espiritualidade está no ar. Você é nosso convidado para, mais uma vez, acompanhar a nossa saga, os nossos estudos, nossas reflexões. E ficamos aqui numa situação, numa alegria muito grande, porque nós temos essa oportunidade, né, de viver esse momento, é um momento emblemático, um momento maravilhoso de busca da nossa espiritualidade e que vai nos remeter a nós podermos também estarmos numa condição de termos conhecimentos sobre a nossa saúde, né? A saúde é uma necessidade para a nossa felicidade. E nós precisamos nos preparar sempre, todo o tempo, para sermos felizes. Essa é a grande busca de nossas vidas. Nós somos pessoas criadas por Deus com o objetivo fundamental de evoluir, de crescer, de tornarmos pessoas mais capazes de viver uma vida bem organizada, e isso nos remete a buscarmos ter saúde. E para isso a gente precisa conhecer a espiritualidade. Então o canal aqui, ele se compromete com esse tipo de estudo, saúde e espiritualidade. E o título do canal, que é Despertando a Consciência, é uma necessidade, porque para obter saúde, para chegar ao conhecimento necessário para a gente ter a visão espiritual e a visão e a saúde como um corolário da nossa espiritualidade equilibrada, nós precisamos despertar a consciência. Então essa é a ideia. Eu estava ontem compulsando uns livros antigos que eu tenho muitos livros. A minha biblioteca ela chegou a ter quase 5.000 livros. E quando eu mudei para a casa menor, para a casa pequena, eu tive que, de certa maneira, desfazer dos livros, mas não desfazer completamente. Eu coloquei eles num espaço que eu tenho, num outro local, aqui próximo, e eu estava lá arrumando eles, os livros estão meio desarrumados, estão fora dos lugares. Eu comecei a colocar eles nas estantes, comecei a encontrar alguns exemplares que eu queria separar para ler, enfim. E aí encontrei um livro de uma grande inteligência, de uma pessoa muito espiritualizada, chamada Caibach Schutzer, um homem da cidade de Matão, no estado de São Paulo. Ele criou uma revista muito importante e criou uma editora. E esse livro dele é um livro que trata das parábolas e ensinos de Jesus. E é uma coisa interessante, eu peguei o livro, abri o livro assim ao acaso, e onde é que caiu? Caiu na parábola dos dois irmãos. Gente, esse livro foi escrito em 1928. Vocês têm ideia? 28 vai fazer 100 anos, daqui a pouco, daqui a 2 anos faz 100 anos esse livro. Esse livro já tem quase 100 anos. A primeira edição dele é de 1928. Eu tenho esse exemplar. Ele está por aqui. Agora eu não vou achar ele aqui, mas ele está por aqui por perto. E eu aí peguei e fui ler a descrição que o Caibach Schutzer faz da parábola. Gente, fiquei encantado. A maneira ele contou a história direito, mas depois eu fui ver os comentários dele. Ele só não tinha o subsídio da psicologia transpessoal para interpretar melhor os pontos, mas ele vai muito cirurgicamente atentando para os pontos principais da parábola. E vai falar do filho mais moço, fala do filho mais velho, fala do pai. E a interpretação que Caibach Schutzer dá
dessa parábola é maravilhosa. Eu gostei muito. E aí me deu uma ideia assim, de, puxa, vou abrir hoje a live falando do Caibar Schutzer. Se vocês quiserem depois saber mais alguma coisa sobre ele, procure no Google Caibar, é um nome fácil de guardar, Caibar. Schutzer. Schutzer é o nome alemão, né? Caibar Schutzer. Então aí, minha gente, aí já temos aqui alguns companheiros. A Maria Nazaré está aí conosco, está aí a Léa Brum, que está de algum tempo já, antes de começar, ela já estava aí, né? Léa, seja bem-vinda, Léa. E está aí também a Zélia Graça, está aí conosco. Eu já botei um cumprimento aí, ensemble quer dizer para todo mundo, para não precisar ficar olhando para o lado aqui para olhar o chat, para dar boa noite para cada um. Sintam-se todos, a partir de agora, todos sintam-se cumprimentados e recebam o meu boa noite, que já está descrito aí, praticamente a primeira manifestação. Boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos. Eu botei aí para vocês. Então, já estou cumprimentando, porque eu vou me fixar hoje aqui na minha tela, que eu vou apresentar para vocês. Então, esse estudo é um estudo maravilhoso, né, que nos remete a essa coisa fantástica que é o conhecimento dessa parábola e a interpretação baseada no estudo da personalidade humana, como nós temos feito aqui. Vocês lembram que eu estava com um problema no olho na vez passada? Eu tive de pouco dificuldade, estava até de óculos e tal, mas hoje o olho já está melhor. Não está bom ainda não, já está meio vermelhinho aqui, meio amoladinho e tal, mas está tudo bem, né? Então está chegando mais gente aí, né? Está chegando aí uma porção de gente mais, Leila, Camila Martins. Camila está aí também. Boa noite. Boa noite para vocês todos aí. Camila, Leia, Leila, todo mundo, todos vocês aí. Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, nós estamos estudando, o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a parábola dos dois irmãos, estudando a personalidade humana. E o título que eu tenho dado para essas últimas lives é A Queda das Máscaras. Que máscara é essa? A máscara que nós colocamos na nossa face para vivenciar as coisas. Então, estudando as máscaras do ego, que são nosso ego, a nossa maneira, vamos dizer assim, física de viver a vida, com os ensinamentos encontrados na parábola dos dois irmãos, nós estamos caminhando, né? Já falei isso da outra vez, estou repetindo agora, nós estamos caminhando para um ápice, né? Que é a conclusão do nosso estudo aqui, né? Então, esse ensinamento da parábola dos dois irmãos vai nos levando agora para uma parte importante, pois é o momento de fazer uma observação crucial que se aplica ao comportamento da grande maioria de nós. Todos nós temos essa coisa, né? O entendimento dessa lição, né, que tá contida na parábola, nos faz mergulhar na sutileza dos símbolos trazidos pelo nosso Mestre Senhor Jesus de Nazaré, que costumam passar desapercebido ao exame superficial de cada um de nós. Nós temos tido dificuldades, o ser humano, nós todos, temos tido dificuldade de ter essa visão mais esclarecida. Então, eu fico aqui tentando esclarecer para vocês, porque fazemos o estudo psicológico dos ensinos de Jesus, nas suas parábolas, nós percebemos claramente, né, que para ele, Jesus, nosso mestre, a palavra mandamento significa uma ordem imperativa, uma obrigação imposta, uma imposição, uma atitude de mando, uma regra de conduta que não pode, que não deve ser desobedecida, que deve ser seguida à risca pela criatura ao longo do processo evolutivo, né? Então, essa ideia é muito importante
para a gente poder entender o comportamento desse filho mais velho, que foi o que eu discuti aqui da vez passada e que eu vou ainda continuar nisso aí. Quando ele diz assim, ele fica revoltado porque o pai atendeu o filho mais moço que voltou e deu a ele uma festa para ele, mandou sacrificar o novilho engordado que estava sendo guardado para uma festa importante. Ele manda botar calçado nos pés, botar um anel no dedo, botar uma roupa, botar sandália nos pés, dá a ele assim uma honra, uma glória que o irmão mais velho que estava chegando não entende e não quer entrar em casa, fica assim, mas o que está vendo aqui? Por que está fazendo isso? E o pai vai lá fora da casa buscar ele, querendo botar ele para dentro. Vem, meu filho, entra. Mas ele não quer. Ele diz assim, e se mostra revoltado com o carinho que o pai apresenta pelo irmão, achando que aquele irmão não está merecendo isso. Mas, quer dizer, há um desalinhamento entre o pensamento do filho mais velho e do pai. O que mostra que esse desalinhamento, essa falta de conexão entre os dois, mostra que, de fato, ele estava ali o tempo inteiro, todo o tempo ficou ali, o outro foi embora e voltou, se arrependeu. Ele estava no desamor, mas ele estava no pseudo-amor, né? Estava no amor falso, porque ele estava ali, mas não estava em consonância com as ideias do pai. Quer dizer, é como se a gente ficasse cobrando de Deus. Por que Deus perdoa? Esse jeito todo mundo está errado. E a gente começa a julgar. Quando o próprio Cristo disse que nós não deveríamos julgar ninguém, deveríamos só nos perdoar a todos, né? Então, e nesse processo, fica claro que a criatura terá todo o tempo necessário para realizar o seu objetivo. Qual é o objetivo? Ir para frente, ir para cima, para frente e para o alto, caminhando sempre no sentido reto para frente e sempre cada vez mais para cima, se tornando assim cada vez melhor, se tornando assim uma pessoa mais calma, uma necessidade de ter paciência, de tranquilidade, principalmente consigo mesmo, né? Porque ninguém evolui a decreto, forçado, forçando a natureza, mas com suavidade, com leveza, mudando de forma gradativa e gentil, com amorosidade, principalmente por si próprio. Porque se você não consegue ter amorosidade com você mesmo, como é que você vai ter amorosidade com os seus irmãos? É complicado, né? Complicado, isso é muito complicado. Então, a gente terá o tempo necessário para nós desenvolvermos o nosso processo evolutivo, revisarmos as nossas falências, as nossas dificuldades, para poder caminhar nesse sentido, para frente e para cima, cada vez mais, nos tornando cada vez melhor. E para isso a gente precisa aceitar as injunções da vida, as dificuldades da vida. Não se pode evoluir por decreto, por forçosamente. Você é obrigado a fazer. Não, Deus não nos obriga a fazer nada. Nós precisamos, portanto, termos resiliência, carinho, atenção e amor conosco mesmo. Então, a gente passa a pensar no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova. A palavra Evangelho quer dizer boa nova. O que quer dizer boa nova? Nova notícia, nova é notícia, e boa é boa notícia. Então, o Evangelho é a boa notícia que o Cristo nos trouxe, né? Quer dizer, então, ele nos convida, essa boa nova, essa boa notícia, esse Evangelho, nos convida ao exercício consciente do amor. E isso é que vai nos dar saúde. Nós só vamos ter saúde plena, verdadeira, integral, se a gente tiver amor. Amor no sentido global da vida. Fazer tudo com amor, né? Não se pode amar por obrigação, porque amar por obrigação seria uma hipocrisia,
Começa a estar fingindo que está amando, não está amando, que é exatamente o que acontece no pseudo-amor, né? Uma atitude que pode ser muito nociva para a própria pessoa que exerce isso, né? Como nós somos criaturas criadas simples e ignorantes, quer dizer, são pessoas muito primitivas, nós, nós, nós vamos nos transformar através da gentileza, da suavidade e com amor, né? As regras divinas não são algo que vem de fora para dentro. Deus não obriga ninguém a fazer nada. As normas, as leis de Deus não são de fora para dentro. As leis de Deus estão dentro de nós, estão na nossa consciência. E o movimento da conscientização disso se faz viajando para dentro, buscando em nós mesmos, lá no nosso fundo, as forças necessárias para pôr para fora essa condição amorosa que o Criador colocou em nós quando nos criou a sua imagem e semelhança, né? Então, esse algo que vem de dentro para fora é um algo amoroso, vivo, que vem e vai nos envolvendo e vai nos tomando completamente. Essa é a posição, essa é a forma que a gente pode entender essa questão. E pensando assim, nós podemos compreender o comportamento do filho mais velho da parábola, né? E ganhar uma visão, né, que possa se expandir para todos os outros nossos irmãos. E a gente poder entender o outro, entender os outros, né? Esse rapaz mais velho da parábola, esse filho, estava fisicamente perto do pai, mas não compartilhava dos desejos do pai e das suas emoções. Quando o pai manifesta a sua caridade, o seu interesse por perdoar o irmão que tinha ido embora, que tinha saído de casa, que tinha gastado o dinheiro todo nas suas andanças, né, no mundo, né? O outro, esse mais velho, fica revoltado, né? Ele estava ali com o pai, mas ele vai dizer: eu estou com você sempre aqui, você nunca me deu nenhum cabrito para eu comemorar com meus amigos. Mentiroso, porque o pai deu, quando dividiu a fortuna com o irmão mais moço, deu também a parte dele exatamente igual, né? Ele estava ali com o pai, mas estava por obrigação, e talvez nem por obrigação, estava por interesse. Ele disse que nunca transgrediu os mandamentos do pai. Não foi por escolha dele, mas por conveniência. Era conveniente para ele que ele fizesse isso, né? Então, bastou que o irmão chegasse, a quem ele não amava, para ele deixar cair a máscara, que aí cai a máscara, né? Que ele dizia que amava o pai, que amava ele, que estava ali fazendo, que estava... Tudo mentira, né? E ficar revoltado. Ele tá uma atitude que ele toma é a atitude do servo, mas não é a atitude de um filho que comunga das mesmas diretrizes do pai. O filho verdadeiro comunga das diretrizes do pai. Isso na visão espiritual de Jesus. Não era uma escolha, era uma conveniência, como eu volto a dizer. Era conveniente para ele. Por quê? Porque ele esperava que o pai morresse, o irmão tinha ido embora, e ele ia ficar com o resto da fortuna toda para ele. E agora, que se o pai morrer, o irmão voltou, o pai vai dividir tudo de novo, né? A gente vai ver, por exemplo, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai amar um e odiar o outro, ou vai odiar o outro e amar um. Isso está em Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode vivenciar a vida espiritual e, ao mesmo tempo, servir ao mundo. Ou você serve ao mundo, ou você serve a Deus. Das duas, uma. Não tem essa visão. E isso é importante que a gente avalie, porque isso é fundamento. É o fundamento da questão, né? A gente pode, então, dizer, né, para terminar isso aqui,
que esse entendimento é o entendimento da gente mesmo. A gente tem que procurar ver se a gente não está com uma atitude que está voltada para nossos interesses mais imediatos, e a gente já esqueceu de cuidar das verdadeiras necessidades que temos, que é cuidar das coisas de Deus. Então, daí o fato desse filho, quando o pai o convida, fica insistindo para que ele entre na casa, ele resiste ao convite de entrar na casa, porque ele estava ali não como filho, estava ali como servo. E estava ali fazendo o quê? Esperando a remuneração. O servo, ele serve ao Senhor esperando a remuneração, o que não deve ser o comportamento de um filho. O filho está servindo ao pai porque concorda, porque comunga dos mesmos interesses, das mesmas diretrizes. Essa questão é uma questão espiritual. Como é que a gente pode querer amar a Deus se a gente não concorda com as diretrizes do Senhor, né? E por isso as pessoas o filho, né, o filho que comunga das coisas do pai, está sempre dentro da casa, né? Está sempre ali compartilhando o amor, compartilhando o carinho, sem outros interesses e conveniências materiais. Mas o servo está só esperando ali vamos dizer assim, o dinheiro, né, a remuneração. Fora isso, não tá mais ali fazendo mais não tem mais esse interesse maior, né? Então, a gente pode fechar essa questão dizendo que aqui nessa manifestação do filho mais velho fica bem claro que a vontade dele era outra, era diferente do pai, né? E que vai explicitar essa vontade negativa dele, a inveja que ele tinha do irmão. A gente não pode ter inveja dos nossos irmãos. A pessoa ganhou um ponto maior, ganhou... por que não sou eu? Não pode ser assim. Ele é o servo que teme o seu senhor. Está ali por obrigação, fazendo tudo de conformidade com os mandamentos, vivendo uma farsa, né? Pois no fundo, ele queria ter feito tudo que o outro irmão fez, dissipar o patrimônio, viver uma vida assim livre, sem responsabilidade, né? Como fez o irmão mais novo. E isso causa nele o comportamento do irmão, um profundo despeito, um profundo ciúme, né? Inveja mesmo, né? Jesus também chama atenção nesse aspecto, nesse versículo final, que fala que o filho estava na casa, mas não queria entrar na casa, estava ali perto, mas não queria entrar, para uma mentira. Quando o filho mais velho diz que o pai nunca lhe dera nada, não dera nem um cabrito. É mentira, né? Então, quando o filho pródigo, o irmão mais moço, solicitou a parte da herança, o pai pegou as duas partes e dividiu por igual. Uma palavra é bem clara nisso aí, né? Na realidade, ele mente porque quer mais, não está satisfeito, não acha que já ganhou o suficiente. Ele acha que tem que ganhar mais. Ele quer um tratamento diferenciado para ele mesmo, coisa que pai nenhum com certeza faz. O pai sempre dá aos filhos equanimemente. Deus é equânime, porque o pai aqui é Deus, né? Vocês já perceberam isso. É equânime. Deus trata todos os seus filhos igualmente e oferece a todos os mesmos recursos para que possam evoluir, as mesmas ferramentas. O que nos parece falta é fruto do nosso mau uso. Nós usamos as coisas que Deus nos oferece de maneira indevida. A diferença que Jesus quer frisar é que nem sempre percebemos isso, a gente faz isso inconscientemente. Temos visto. Aquele que era o filho mais moço, chamado filho pródigo, né, percebe, quando está na carência, quando ele começa a passar fome, que ele mesmo é que causou aquele problema, que ele mesmo é que foi causador da sua desdita, da sua problemática. Já o seu irmão mais velho, ele não percebe isso, porque ele acha que a causa da sua
do seu mal-estar, da sua intolerância, é o pai e é o irmão, né? Essa postura é uma postura típica da pessoa mascarada, da pessoa que está com uma máscara do pseudo-amor aferrada na sua face. Atribuir os seus problemas aos outros e não a si mesmo. E todos os nossos problemas, a nossa falta de saúde, o problema qualquer que a gente tem na vida, com esta ou aquela coisa, nós devemos procurar buscar a causa em nós mesmos. Nós mesmos é que somos os causadores da nossa própria problemática. Está aí também a Miriam, a Vera Lúcia também está aí, né? Camila também, eu já falei dela, boa noite. A Maria Nazaré também, já falei com todos. Boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Né? Então, primeiramente, o irmão mais velho, ele desconhece o irmão e o trata com imenso desprezo. Ele não fala dele, meu irmão, ele fala assim, esse aí, ele fala assim, esse aí, ele não fala, né? E depois fala que ele desperdiçou a fazenda. Esse meu irmão desperdiçou a tua fazenda, né? Revelando ganância, porque estava por trás desse aparente zelo, não tinha zelo nenhum. Ele estava querendo que o irmão morresse lá, sumisse, não voltasse mais. Ora, se a fazenda era do pai, não era dele, o que ele tinha a ver com isso? E o que ele tinha a ver com o perdão que o pai estava dando? Ele não devia comungar da mesma ideia? Porque Deus não nos manda que nós perdoemos aos outros como queremos que sejamos perdoados. Então vimos que no início ele também havia recebido a parte dele. Ele recebeu também. Na realidade, trata-se de pura cobiça, pois o pai recebera seu irmão de braços abertos novamente e estava ali oferecendo para ele novos bens, e em sua ganância, ele, o filho mais velho, não podia suportar isso, estava aborrecido. No fundo, o que ele queria é que o irmão dele fosse banido. É como muita gente ainda faz, banido para sempre da fazenda, para poder dar tudo sozinho, né? Os bens do pai, simbolizando as pessoas que se alegram porque acreditam que irão para o céu, para uma beatitude, para ficar lá tocando flauta, cantando hinos, não sei o quê, né? Que é uma bobagem, mas tudo bem, isso é outra coisa. Buscando um céu de beatitude eterna, porque cumpriram as obrigações, né, religiosas, que são puritanas, enquanto que os pecadores, aqueles que não fazem nada disso, que fazem as coisas erradas, eles devem ir para o inferno. Inferno, que inferno? Inferno eterno, para sofrer o resto do tempo. Banidos do convívio de Deus para sempre. Isso é uma ideia que está por aí, vige por aí. E não é bem assim. Logo após, ele fala que o pai ofereceu um bezerro gordinho, que era especial, para fazer a festa do irmão mais moço. E aí o ciúme ficou claramente explícito, né? Então, nós vimos nessa passagem, nessa parte da parábola, que o filho mais velho está sofrendo muito, pois não percebe que está sendo tratado com privilégios e deferências pelo pai. Porque ele achava que tinha servido o pai o tempo inteiro, todos aqueles anos. Ele queria ser tratado melhor ainda, de uma maneira mais especial. E fica muito revoltado com as considerações que o pai dispensa para o irmão, que ele acha que não foi igual a ele, né? E que ele considerava um pecador perdulário que havia recebido a parte da fortuna e havia destruído tudo. Nós vamos parar aqui, porque o que a gente já botou aqui para vocês analisarem já é suficiente para uma boa reflexão. Essa reflexão de que nós somos muito invejosos. Nós estamos sempre querendo mais do que a gente
poderia ter. Chegou aí também o meu amigo agora, chegou aí o meu amigo Anísio Torres, né? Tá aí também. Então, uma boa noite, Vera Lúcia, boa noite, Anísio, boa noite, Miriam Baltar, boa noite para todos. Estou muito feliz de ter vocês aqui e peço que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê a sua paz, nos dê a sua bênção, que nós possamos ser envolvidos por essa luz maravilhosa que vem do alto e que nesse momento banha as nossas mentes durante essa passagem dessa live. Deus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. E eu estou esperando vocês terça-feira novamente para a gente dar continuação. Nós ainda temos alguns pontos a ver dessa parábola e desse assunto que nós estamos estudando, o comportamento humano. Deus nos abençoe, nos faça felizes e nos faça estar sempre, sempre conscientes, né, das nossas necessidades, pensando sempre que é preciso que a gente trabalhe com muita força para sempre ajudar, para sempre cooperar, para sempre dar uma força, dar um alento para o nosso irmão. Seja ele quem for, a gente não tem o direito de julgar ninguém. Tá? Aliás, Jesus recomendou, diz assim, não julgueis para não serem julgados. Eu aprendei de mim que sou manso e puro de coração. Eu a ninguém julgo. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Que assim seja.